Olá pessoal, estamos começando mais um programa complexo, o programa de conversa sem corte do Coletivo Salheiro. Hoje para tratar de mais um tema denso e que demanda muita reflexão, cidades partidas. Essa semana, aí, no dia 3 de novembro, foi publicado o Anuário de Segurança Pública com dados que nos alarmaram. Dentre eles, o dado de que 57% dos brasileiros apoia a frase que diz bandido bom é bandido morto. É a partir desse dado, né, dessa pesquisa que diz que na nossa sociedade a gente resolve os problemas matando o marginal, é que a gente veio querer discutir e debater um pouco de como temos vivido na cidade. Por que a cidade é partida? Onde ela é partida? E por que a gente precisa, a partir do Evangelho, tentar propor uma nova alternativa? Viver em comunidade. Viver na cidade é viver em comunidade. Para isso, a gente veio num lugar que tem construído pontes numa cidade partida, na Universidade da Correria, a Unicorre, conversar com o reitor da Unicorre, o cara que pensou esse projeto e tem feito diferença na cidade. Prazer ter você aqui, Anderson França. Prazer meu, cara. Pô, cara, é muito bom ter você aqui com a gente. Acho que assim, pra gente começar essa conversa e para provocar um pouco o que a gente quer propor de debate, depois as nossas proposições, bandido bom é bandido morto? Depende de quem você chama bandido, né? Quem é o bandido, na real? Assim, a gente tá querendo que o bandido morra, mas que bandido? Qual é o bandido que a gente quer que morra? Então depende de quem é o bandido. É bom o bandido morto? Qual deles? E o que é bandido? O bandido é o sujeito que é banido, é o cara que é excluído de alguma coisa. O bandido é o cara que tem sentimentos ruins. Se você for procurar no dicionário, bandido é a pessoa que possui sentimentos ruins. Por isso então ela é banida. Por isso então ela é bandida. E aí quando a gente fala na sociedade que bandido bom é o morto, a gente está se referindo a que bandido? Porque o que não falta na sociedade brasileira é bandido. Mas a gente está sendo seletivo com o bandido? Então quer dizer que o bandido que está no Senado, ele é bandido, mas ele não precisa estar morto. Porque talvez a gente consiga lucrar com a influência que ele tem. Mas o bandido marginal, o bandido, como eles falam, o vagabundo que está na periferia ou que está na rua roubando, sei lá, um celular, um cordão, um relógio. Ah não, esse cara tem que morrer. O cara que está portando um fuzil lá na Vila Cruzeiro, esse cara tem que morrer porque ele de fato é o bandido, mas um Eduardo Cunha não é um bandido. Como assim? Sabe? Além de bandido é da Assembleia de Deus, saca? Bolsonaro, além de ser bandido nos seus conceitos, na sua percepção e na forma como ele se posiciona na sociedade, ele ainda é batista. Mas ele não é um bandido morto. A gente prefere que morto seja o cara que é o preto, excluído, marginalizado, já periférico, que mesmo que ele seja um cara que ande no caminho, tenha uma carteira assinada, as pessoas já vão ter uma carga de preconceito com esse cara. Aí o cara portou um 38, aí ele tem que morrer. Mas e quem tá? Os caras que faliram o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está em estado de calamidade. Não se vê o que está acontecendo no Rio de Janeiro desde 1975. O que a gente está passando hoje não se vê há quase 40 anos. E esses caras estão aí andando. Os caras que fizeram isso estão aí livres. É Pezão, é Cabral, é Dornelles, é Eduardo Paes, todos os caras estão aí, sem tornozeleira no pé, esses caras não tem que estar morto. Então, a princípio é quem é o bandido? De quem a gente está falando? E essa pergunta tem ainda um desdobramento mais profundo. Para mim, um cara que falando como um cara que veio da igreja, um cara que é da igreja, porque eu tenho certeza que boa parte das pessoas que disseram isso, e que essa semana foi divulgada que 57% da população brasileira prefere o bandido morto, ou um número próximo a esse, eu não me recordo exatamente, mas eu acredito que boa parte das pessoas de igreja, e eu venho de igreja evangélica, dizem isso, reproduzem isso. Que a igreja é um grande lugar moralista de se reproduzir ideais de verdade, ideais de comportamento, e a gente se apega a essa ilusão achando que a gente não é bandido. Só que a gente também é banido. O primeiro homem foi banido de um jardim onde Deus disse o seguinte: cara, você não vai ficar aqui, você vai ser banido daqui. É engraçado como o cara
e sabe que o homem foi banido e não foi morto. Deus teve misericórdia do cara, falou, mano, só sai daqui, porque se você ficar aqui dentro, você vai viver para sempre, e vivo para sempre, você vai viver para sempre longe de mim, cara. Sai daqui, vai para lá. Todos somos bandidos, é isso que Paulo fala. Eu acho que é incrível como um cara que vem da igreja se posiciona dessa forma. Parece que o cara nunca leu a Bíblia. Está escrito lá, todos foram banidos da glória de Deus. Todos são bandidos. E é por causa disso que existe um fenômeno chamado graça. Saca? A gente é salvo a gente acredita que é salvo. A gente acredita que tem relacionamento com o divino. A gente acredita que foi redimido para esse relacionamento. Paulo fala, quando a gente ainda era inimigo desse Deus. Como é que um cara da igreja evangélica, tendo a projeção que a igreja evangélica tem hoje, consegue se posicionar numa pesquisa, consegue ir num púlpito, ir num canal de televisão e dizer que bandido bom é bandido morto, ainda por cima, quando o fundador do cristianismo morreu como um bandido, na forma da lei, entre dois bandidos, no meio estava ele, foi contado entre os bandidos, isso está escrito também. Eu não entendo como um sujeito protestante ou evangélico se posiciona de uma forma tão cruel, tão odiosa, tão medíocre, para reforçar um coro de opressão, exclusão e genocídio com a sociedade. O principal problema desse país, o principal problema das Américas e do mundo ocidental é o racismo. Há um problema racial aí, claro, que é o principal problema cardinal nas Américas. Os Estados Unidos foi fundado sobre a opressão do negro, e o Brasil também. Quando você está dizendo bandido bom é bandido morto, você está usando uma palavra para substituir o preto. Bom é o preto morto, é isso que você está dizendo. O gay bom é o gay morto. Você está entendendo? A gente está usando um subterfúgio para dizer que aquele que não é igual a mim, não está na minha fé, não preza a família tradicional brasileira, então esse diferente tem que estar morto. No fundo, não é só o cara que pega a arma, é qualquer um de nós que a gente possa banir, que fuja, qualquer um que a gente possa banir é bom morto. Como pode hoje a sociedade brasileira ser tão monotemática, como ela pode ser tão limitada a ponto de pensar que só existe uma forma de vida? E a igreja, principalmente, eu falo como um cara da igreja, como a igreja consegue reforçar esse discurso, uma vez que nem na mesa onde Jesus comeu tinham 12 caras e os caras não eram iguais. Tinha um zelote de extrema esquerda e tinha um publicano que trabalhava com o imperialismo. E Jesus senta no meio dos caras e fala, a verdade sou eu. A verdade não está ali no PSOL, a verdade não está no PRB, a verdade está aqui, eu sou a verdade aqui. Se vira para você se acostumar com a verdade. Por que hoje a gente não tem hoje um discurso desse, de convergência, moro? E aí eu já andei em todas as favelas do Rio de Janeiro, desde 2009 eu faço isso, morei 11 anos em favela, moro no subúrbio a vida toda. E aí quando eu paro para ouvir o discurso dessas pessoas e volto para o lugar onde eu moro, eu olho para o bandido que está na esquina, eu olho para o cara que está praticando crime no tráfico ou a milícia e penso, aquele cara também foi banido da mesma utopia de mundo ideal que eu fui banido. Por que eu não tenho uma visão mais diversa sobre o que está acontecendo ali? Por que eu não posso aceitar isso e também aceitar o cara que é gay, aceitar o cara que é trans? Saca? A sociedade ela é diversa e é na diversidade que Deus existe, brother. Deus existe na diversidade. Você pega, vai lá para o Jardim Botânico e vê quantas plantas tem do mesmo nome, mas diferente, de cor diferente. Deus é um cara extremamente criativo. Ele pega uma maçã e não faz uma maçã, ele faz 30 maçãs diferentes. É dele a diversidade. Por que a gente não consegue entender isso? E a igreja deveria ser o principal lugar de proclamar a diversidade, de acolhimento da diversidade. Eu estou te falando isso como um cara da igreja, como um cara da sociedade. Meu Deus, eu poderia te falar isso aqui 3 horas. Eu sou formado em movimentos sociais, formado por eles, nas lutas, aí na rua, conhecendo todo mundo que está aí batalhando, ocupando escola, ocupando rua, batendo de frente com o PM. Amigo preso, um monte de amigo preso. Saca? Não há por que eu reforçar esse discurso dentro dos movimentos sociais, porque isso já tem muita gente fazendo. O que eu quero entender hoje é quem é essa galera que insiste em não entender que nós também somos bandidos.
Então eu não quero estar morto. É muito reducionismo quando o cara chega e diz assim, não, mas esse cara não se adapta à sociedade, a gente prende ou mata ele. Você não pode prever que amanhã você vai cometer um crime. O direito brasileiro se baseia no direito romano, e o direito romano se baseia no seguinte princípio: você precisa ter um mínimo de equilíbrio no teu julgamento com relação ao outro, porque amanhã você pode estar cometendo um crime. A gente não quer a execução da pessoa, a gente quer a execução da lei. Qual é o problema das pessoas entenderem isso? Ah, mas aí você não pode, você está querendo levar para sua casa o bandido? Por quê? Você quer amarrar o cara num pó? É isso que você acha? Que você tem que amarrar um cara num pó porque eu quero que o cara seja preso? Você acha que eu estou sendo condescendente com o cara porque eu quero que ele seja preso? Por que eu defendo que o cara leve 111 tiros sem ter feito nada? Igual os 5 jovens que morreram lá. Costa Barros, os moleques estavam saindo comemorando o primeiro salário da vida deles. Levaram 111 tiros. Eu acho que a gente precisa primeiro refletir de qual bandido estamos falando, e nós não temos muita certeza quem é. E quando temos, sempre vai lá pro preto. Se a gente parar para pensar, o conceito principal desse bandido aí não é só esse cara, é o cara que não pensa igual a gente, o cara que não tá nem na igreja da gente, o cara que não tá nem no bairro da gente. A gente quer que todo mundo que seja diferente morra. Se todo mundo é diferente da gente, a gente também é diferente de todo mundo. Então, bicho, não vai sobrar ninguém vivo. Se todo bandido bom é bandido morto, todo mundo vai ter que morrer, cara. Todo mundo é apedrejado e o último se apedreja. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta. Mas como é que você aí já que a gente já conseguiu delimitar mais ou menos como é que essa cidade partida ela se define, onde estão as fronteiras, qual é a cor, qual é o segmento social, delimitar um pouco a fronteira, vamos tentar construir assim, pensar um pouco de como que a gente consegue estimular mais pontes, criar mais pontes. A gente fala muito de medida afirmativa, de inclusão, seja por cota, seja por facilidade de acesso, por democratização de acesso, mas muitas vezes a gente experimenta não uma conscientização daquele que quer excluir, daquele que quer botar o outro. A gente simplesmente coloca essas pessoas para conviver sem necessariamente informá-las dessa necessidade. Então, assim, passa simplesmente por incluir e pronto, passa simplesmente por dar voz ou dar visibilidade. A gente não deveria de alguma forma, e aí eu não sei como, e aí eu proponho, na verdade, uma pergunta. Como dialogar com essas pessoas, porque me parece que a gente simplesmente está colocando essas pessoas agora e dando visibilidade. Mas eu acho que isso é importante, mas é necessário também um diálogo com o outro lado, com aquele que olha para o diferente, e por mais que saiba que ele está estudando do lado dele, por mais que saiba que agora temos presidente mulher, por mais que saiba que agora determinados segmentos que não tinham acesso, agora têm acesso. Como conversar com esse cara e não simplesmente impor que agora a Senzala entrou na Casa Grande? O Rio de Janeiro é uma cidade com 7 milhões de habitantes. 7 milhões. Quase 1 milhão moram na Zona Sul. A Zona Sul, ela é composta por 17 bairros. A Zona Norte tem 88 bairros. A Zona Norte e a Zona Oeste juntas têm mais de 200 bairros. Mas tudo que você ouve falar do Rio de Janeiro se concentra numa região formada por 17 bairros. Portanto, se o carioca é a visão daquele cara que está entre a praia e a Avenida Atlântida, a cidade não é plural. A cidade é maior que isso aí. A cidade é o trem. A cidade é Madureira, Campo Grande, Honório Gurgel, Santíssimo, Vila Kennedy, Vila Aliança. E o carioca desse lugar é um cara que pensa a lógica de cidade diferente que o cara que está em Copacabana, por exemplo. Então esses caras não necessariamente vão viver juntos no mesmo lugar. Okay. E é por isso que a gente precisa ter um discurso de que muitas vezes alturas diferentes vão ajudar com que as reparações sejam feitas. Eu acredito, eu estou ancorado no pensamento de que nós precisamos fazer reparações. Isso não vale lá na Noruega, não sei, na Islândia, mas aqui eu tô ancorado numa utopia. Enquanto a sociedade brasileira não dialogar prioritariamente sobre as reparações históricas que ela precisa fazer, esse país não vai andar. Isso para mim é uma convicção plena. Não tem historiador que me tire. Não, mano, mas a gente vai fazer um projeto de país. Não tem projeto de país
que não comece pela reparação histórica feita a povos que foram oprimidos nesse lugar. A gente está de frente aqui para o Cais do Valongo. A gente está de frente para um obelisco dos portugueses, e eles traziam para esse exato lugar aqui navios com populações escravizadas. Enquanto a gente não voltar para esse lugar e não reparar o que historicamente fizemos, não tem Brasil, não tem país. A gente está num lugar aqui, ó, esse lugar foi construído pelo primeiro arquiteto negro, que foi o Rebouças. Esse cara descobriu que ele era negro quando ele foi para os Estados Unidos, e lá ele percebeu o grau de segregação que a gente tinha, que aqui era velado. Aí esse cara volta com o interesse de promover lutas de emancipação. A depressão desse cara é tão grande que ele vai para um lugar, acho que foi Ilha da Madeira, e lá ele se mata de desgosto, depressão. Nós temos uma dívida histórica. Eu acho que a primeira coisa que a sociedade brasileira precisa reparar é sua história. Sem partir desse ponto, para mim, não tem. E como é que você acha que a gente consegue promover isso? Do ponto de vista, porque assim, a nossa percepção, e eu acho que esse anuário diz muito sobre isso, é que as famílias, a verdade, as cidades são um conglomerado de famílias. Não existe comunidade, não existe sociedade, na verdade. Isso aí, na verdade, me parece também uma demagogia, um discurso pronto, mas que não se operacionaliza na prática. A gente terceiriza para o Estado, para ele promover isso, e a gente não está muito imbuído com esses valores. Eu estou preocupado com a minha esfera aqui, com as coisas que eu tenho que fazer, com o patrimônio que eu tenho que construir, com meus filhos, com minha família, e zelar para eu manter esse status quo aqui, para não mudar muito isso. Como é que você acha, ou como é que você percebe que a gente pode deixar de falar de política pública para engajar mais a sociedade civil? Ou ter a sociedade civil, ou ter as famílias como parte da política pública. Como é que você, por exemplo, foi despertado, saiu da sua narrativa individual, da sua história e falou assim, pô, meu irmão, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu li o problema, eu vi o outro, eu me vi bandido, vi o outro bandido, mas agora eu preciso fazer alguma coisa. Não dizendo que todo mundo indiscriminadamente vai ser militante, mas todo mundo tem que fazer alguma coisa, já que a gente vive em sociedade, e todo mundo é parte, e todo mundo convive, todo mundo deveria trazer uma contribuição dentro dessa multiculturalidade que a gente tem na cidade. Então, assim, como é que a gente consegue transformar famílias em cidade, em comunidade? Eu acho que a gente precisa conversar sobre privilégios. As pessoas precisam entender que algumas são mais privilegiadas que outras. E é nesse sentido que a gente começa a entender a nossa responsabilidade com o outro menos privilegiado. Então, quando a gente fala que os brancos precisam falar sobre questões raciais não é um assunto só de movimento negro. Os brancos precisam falar sobre questões raciais, porque os brancos não são parados pela polícia, e eles precisam ter consciência que eles têm privilégios, e precisam não só ter a consciência, dar um passo adiante e trazer o outro com o seu privilégio. Aprender a destravar as senhas para que o oprimido tenha acesso a esses privilégios. Mas o que a gente encontra hoje é o inverso. A gente encontra uma sociedade de porta fechada. É por isso que a minha crítica ao modelo de cidade como o da Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca, ela não é nenhum bairro. Ela é um lugar onde pequenas cidades se encontram, saca? Então você tem um condomínio que moram 3.000 pessoas, com outro condomínio que moram 2.000, e eles não se conhecem, porque é tudo fechado. Não tem espaços públicos comuns. Se não tem espaço público comum, não tem interesse no outro, porque a minha praça é dentro do meu condomínio, a minha piscina é ali. Às vezes tem piscina dentro do próprio andar, da própria casa. Então o cara não sabe o que é vida comunitária. Ele não sabe que a Barra é um outro lugar. A Barra nem representa o Rio de Janeiro. Ela não tem nem imaginário cultural. Quem é o artista, quem é o escritor que nasce, narra a Barra da Tijuca? Não tem. Então nós estamos criando, na lógica de Barra da Tijuca, na lógica de condomínios fechados, reproduzindo uma sociedade de porta fechada.
Esse é o caminho que eu sei que a gente não deve ir. Quando você é da igreja, né? Sou. Quando Jesus nasce, ele encontra uma sociedade de porta fechada. Eu fico pensando, se Jesus tivesse nascido num lugar em que tivesse lugar para ele nascer, diferente do que aconteceu, se alguém tivesse aberto a porta da casa, nasce aqui, ó. Não, vou te dar um banho, vou te dar uma comida, chama Maria, vamos todo mundo. Ele nasce num lugar em que a única porta aberta era uma garagem onde tinha o coxo para o bicho comer, e ele nasce dentro. A Barra é esse lugar. Não tem lugar ali para você nascer com uma proposta de esperança, porque está tudo fechado. Então esse é o modelo que está sendo reproduzido no Rio. A gente precisa construir ponte chamando o oprimido para o nosso lugar de privilégio. A gente precisa fazer com que a gente descubra meios de trazer quem está lá atrás para a mesma linha onde a gente está. Senão não tem ponte. Queria aproveitar isso que você está falando, que me lembrei agora de ver um pronunciamento do Michel Temer essa semana falando sobre a privatização das comunidades, das favelas. A gente quer agora, ele vai dar um tipo de microcrédito para as pessoas fazerem pequenas reformas na sua casa. Se você pegar esse crédito, você vai poder fazer a reforma e ter o título de propriedade da sua casa. E aí talvez começar a inserir esse cara dentro da cidade. Você conseguir dar uma unidade específica, talvez uma matrícula de RGI e começar a tornar a comunidade parte da cidade. A minha pergunta é, porque quando você falou isso da Barra, abre a porta e tem o filho aqui, isso a gente vê muito acontecendo dentro das comunidades carentes. Existe, parece, muito mais afeição e muito mais noção, tanto é que a gente chama de comunidade, dentro dessas realidades, talvez por carência, por você saber como é a dor de ter falta, você se sensibilizar com o outro. A minha pergunta é, qual é o risco ou que contribuição a comunidade, as favelas têm pra gente, tem pro cara da Barra da Tijuca nesse sentido, e qual é o perigo da gente querer privatizar, em tese, esse local e dizer que agora ele é dono daquela casa, aquela casa é dele, em nome de uma suposta dignidade, e talvez inserir esse cara na mesma lógica do cara da Barra. Porque assim, é importante que o cara tenha dignidade, é importante que ele consiga ter o título de propriedade da sua casa, é importante que ele receba correspondência, chegue água, chegue saneamento básico, chegue os serviços públicos. Mas por outro lado, a gente não pode perder o melhor que a gente tem na favela, que é poder chamá-la de comunidade, que é ali onde existe solidariedade real. A gente vê muito mais solidariedade dentro da comunidade do que dentro do condomínio da Barra. Então como, primeiro, a gente pode aprender a comunidade, com a comunidade, quem está fora da comunidade aprender como a comunidade, e como a gente pode criar uma política pública ou pensar conferir direitos para a comunidade sem que ela perca essa essência de ser uma cidade mais interligada, onde as pessoas se conhecem, onde quando falta açúcar na Dona Maria, passa lá na casa de fulano, eu subi com um pão para a senhora, onde existe alguma sinergia social, como conferir direito para essas pessoas e de forma que elas não percam isso e como aprender com elas para quem está fora. Primeira coisa que o governo Temer não é legítimo, ele não tem nem que propor nada. Ele, na verdade, ele tinha que se entregar hoje à Polícia Federal e se entregar preso, que isso é a coisa mais digna que ele faria. Ele não tem que apitar o que acontece na favela. Ninguém lá está pedindo a opinião dele, pelo contrário. O que ele quer fazer com a favela é exatamente o inverso. Ele deveria, o governo brasileiro, o Estado brasileiro deveria reconhecer aquele território como um território que pertence àqueles moradores, ponto final. Isso não tem que ser feito mediante contrapartida de microcrédito, de pegar dinheiro e reformar minha casa. Isso o Estado brasileiro não deve fazer. Deve reconhecer que aquelas pessoas estão lá, construíram aqueles conglomerados, aqueles aglomerados subnormais, estão morando ali e aquilo pertence a elas e ponto final. É o reconhecimento disso. Em segundo lugar, o Estado tem que levar para lá para dentro políticas públicas de saúde e educação. Mas a saúde está em crise e a educação está em crise. O Darcy já dizia, não tem crise na educação, tem projeto. A educação brasileira não está em crise, existe um projeto de que o pobre não tem acesso mesmo. Então aqueles caras que moram na Maré, 160 mil pessoas, no Alemão, quase 400 mil, eles estão naquele estado lá, sem título de propriedade, porque aquilo é um projeto. E fazendo que aquele espaço lá seja um espaço sem jurisdição, ajurídico, para que a polícia vá lá e entre com mandados coletivos de busca e apreensão na casa de quem quiser. Isso é uma aberração cognitiva e jurídica.
Saca? Ninguém tem que dar nada ao Estado. O Estado precisa reconhecer aquelas moradias. Já são bairros enormes. A Maré tem 160 mil moradores. Você quer que 160 mil pessoas comprem alguma coisa para que você reconheça? E o que tem por trás disso, senão uma lógica de mercado? Levar a reproduzir a mesma lógica de Barra da Tijuca. O que é isso? A gente não precisa disso. Eu acho que chegou a hora da sociedade brasileira pensar em reparação. Ok, mas aí pra gente dar caminhar um pouco mais nesse sentido, falar um pouco da sua contribuição específica, falar um pouco sobre como você enxerga nessas narrativas e comunidades e nessas narrativas que precisam de oportunidade para empreender e ascender e dar voz aos seus sonhos, implementar aquilo que tem pensado. Você gosta de dizer que na favela tem várias oportunidades, tem várias pessoas com sonhos ali para construir coisas grandes. Como é que a gente pode utilizar isso e pensar isso como forma de solução de ponte para essa sociedade partida? Primeiro que a favela é muito potente, do ponto de vista criativo. Se você pensar toda a narrativa cultural do Rio de Janeiro nos últimos 80 anos ou um pouco mais, a favela está envolvida direto e indiretamente. Seja o samba, seja o funk, seja o hip hop, seja o grafite, seja o que for. É a favela que está direto e indiretamente relacionada com isso aí. O que a gente faz na Universidade da Correria é trazer a linguagem da rua, a resiliência desse empreendedor que não tem grana, não tem ajuda nem suporte de Sebrae, nem de Estado, nem de banco, nem de nada. E como esse cara sem nada se virou. A gente tem um amigo, Reinaldo, ele usa a palavra sevirologia, que é a ciência do se virar, que para ele foi desenvolvida nas periferias. A gente conseguiu entender essa lógica e é essa lógica que a gente traz para a Universidade da Correria. A gente associa ela a pensamentos de modelagem de negócio, de coisas que se fala no mundo todo, mas a criatividade, a potência dela está na cabeça da pessoa que vem estudar. Então daqui a gente chama pessoas de universidades fora do Brasil, de universidades aqui dentro, que queiram compartilhar o seu conhecimento técnico e misturar esse conhecimento com o conhecimento da rua, gerando um resultado objetivo. É o cara conseguir fazer o negócio dele em 4 meses e esse negócio conseguir bancar a vida dele. Eu acho que o elemento prático que tem na Universidade da Correria faz com que as pessoas corram, aprendam rapidamente e coloquem seus negócios na rua. A gente está construindo pontes há quase 3 anos aqui. Com gente de Zona Sul, Zona Norte, Baixada, Zona Oeste, e gente que decidiu ouvir mais que falar. O cara da Zona Sul falava pra caramba que ele era o cara, mas ele começou a ver como eram as coisas, como elas funcionavam na Zona Norte. Então esse processo de escuta fez esse cara aprender a se posicionar. E ele dá o que ele tem, e ele também recebe do cara da Zona Norte conhecimento que ele não tinha. Aqui nesse lugar aqui, eu me encontrei com o Yunus, o Muhammad Yunus. Ficou eu e Yunus centrados frente a frente. Ele é muito aclamado mundialmente pelo que ele fez, e a gente tem um repertório que nem o Rio de Janeiro todo conhece. A gente não é conhecido pela cidade. É verdade. A gente não está aí em grandes meios de comunicação, mas aquele momento foi essencial para que eu e Yunus a gente conseguisse colocar no mesmo nível. Não tem mistério, tem escuta e trabalho. Quando o Rio de Janeiro entender que a gente não precisa de mais uma novela, a gente só precisa escutar o outro e trabalhar, o Rio de Janeiro está resolvido. Tudo no Rio de Janeiro vira uma narrativa de glamour, de TV e audiovisual, uma narrativa fantasiosa sobre o que é o carioca, e o carioca se autodramatiza. A gente precisa, na construção de ponte, entender que o outro está precisando de meio quilo de carne moída hoje para jantar, mano. E você está indo lá no Outback, moro? Gastar 5, 6 vezes mais que isso. As pontes se constroem quando a gente para de falar e começa a ouvir, e começa a contribuir na narrativa do outro. Isso pelo menos a gente tem feito aqui. Eu não sei, eu não consigo ver, porque a gente passa muito tempo aqui, o que outros coletivos estão fazendo, mas aqui a gente está fazendo.
Cara, muito legal, muito obrigado por esse papo. Assim, a gente quer ter você como parceiro, Anderson. Claro. Se a gente puder botar você no mais alto que a gente puder, para o maior número de pessoas e te honrar, e para que as pessoas te vejam, conheçam, venham visitar a escola, a Universidade da Correria, venham conhecer o Anderson, venham aqui de alguma forma colaborar com isso. O Salheiro tem você como parceiro e a gente espera que você seja o nosso parceiro também. Obrigado. Valeu, cara, muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Valeu. Valeu.